Lisa chegou em casa tarde da noite mais uma vez. Ela correu apressada, pois era o aniversário do seu filho mais velho de 14 anos, Robert. A mansão estava cheia de pessoas, mas as únicas que ela queria ver era sua família. Lisa era casada com Eduardo e tinha 2 filhos, Robert e Magno. Ao entrar, o ambiente festivo contrastava com seu estado de espírito. Balões coloridos flutuavam acima das cabeças animadas e risadas ecoavam pelas paredes adornadas. No entanto, Lisa sentiu um aperto no coração ao notar que os parabéns já haviam sido cantados sem a sua presença. Eduardo estava ao lado de Robert, ambos compartilhando uma expressão de decepção que foi como um golpe para Lisa. Caminhando através da multidão, Lisa se aproximou de Robert, que brincava distraidamente com a fita de um dos presentes. "Meu querido, sinto muito por ter chegado tarde", disse ela, a voz carregada de sinceridade. Robert olhou para ela, seus olhos refletindo um misto de tristeza e compreensão. Ele deu de ombros, um gesto forçado de maturidade. "Tudo bem, mãe, eu sei que você está ocupada." Lisa acariciou o cabelo dele, sentindo uma pontada de culpa por todas as vezes que promessas semelhantes haviam sido feitas e quebradas. Ela beijou sua testa e prometeu a si mesma que desta vez seria diferente. Deixando Robert com seus amigos, Lisa se voltou para encontrar Eduardo, que observava a cena de longe. Seu olhar era indecifrável, mas Lisa conhecia bem o suficiente para saber que ele estava desapontado. "Eduardo, eu..." começou Lisa, mas foi interrompida. "Por que demorou tanto?" perguntou Eduardo, sua voz baixa e firme. "Tive uma reunião que não consegui evitar. Sabe como é importante para a fábrica, para nós?" Lisa explicou, sua voz embargada pela frustração de ter que justificar seu atraso em um momento tão crucial. Eduardo assentiu lentamente, seus olhos desviando para o lado antes de voltar a encará-la. "Eu entendo, Lisa. É sempre importante. Mas hoje era importante para o Robert. Ele ficou esperando por você. Nós todos esperamos." Lisa sentiu o peso de cada palavra. Ela era a dona de uma grande fábrica de produtos cosméticos, um empreendimento que faturava milhões e exigia quase todo o seu tempo e energia. Mãe de 2 adolescentes, ela sabia que não estava presente como deveria. As queixas de Eduardo eram justas, e a culpa que ela sentia naquela noite era mais profunda do que qualquer outra antes. "Eu sei que tenho prometido mudanças que não cumpri, mas desta vez eu sinto verdadeiramente que preciso fazer diferente. Não quero perder momentos como este. Não quero perder vocês." A voz de Lisa tremia enquanto falava, suas palavras emergindo de um lugar de arrependimento e resolução. Eduardo a observou por um momento, a tensão em seus ombros suavizando um pouco. "Eu quero acreditar, Lisa. Todos nós queremos. Só precisamos ver isso acontecer." Lisa assentiu, sabendo que palavras não seriam suficientes desta vez. Ela precisava mostrar a eles e a si mesma que podia equilibrar seu sucesso profissional com suas responsabilidades familiares. O resto da noite passou com Lisa, fazendo um esforço consciente para se envolver com os convidados e celebrar o aniversário de Robert. Mas sua mente estava focada em como ela poderia transformar suas promessas em realidade. Por mais difícil que fosse, ela estava determinada a mudar, não apenas por sua família, mas também por si mesma. Durante uma semana, Lisa planejou tirar um mês de folga. Após o final da semana, ela finalmente estava de férias. Fazia tanto tempo que ela não tirava folga do trabalho que seus filhos não tinham recordação de sua mãe em casa por mais de um dia seguido. Lisa contou a novidade que deixou seus filhos e seu marido feliz. Porém, Lisa percebeu que não conhecia mais os seus filhos. Ela não sabia da rotina deles e nem de seus gostos. Numa tarde ensolarada, ela tentou iniciar uma conversa durante o almoço. "Então, o que vocês gostam de fazer depois da escola agora?" perguntou Lisa, tentando parecer casual. Magno, o mais novo,
trocou um olhar hesitante com Robert antes de responder. Ah, eu gosto de jogar futebol com os amigos e jogar videogame, disse ele encolhendo os ombros. E você, Robert? Pressionou Lisa, ansiosa por mais informações. Eu estou no clube de xadrez, murmurou Robert, focando-se em sua comida. Lisa sorriu, tentando mostrar interesse. Xadrez, hein? Isso é ótimo. Talvez você possa me ensinar um dia, ela sugeriu. Claro, respondeu Robert, embora sem muito entusiasmo. Os dias seguintes seguiram um padrão similar, com Lisa tentando se envolver mais e os filhos respondendo de forma monossilábica. Eduardo observou isso e decidiu intervir, sugerindo uma noite de jogos de tabuleiro. Talvez isso nos ajude a relaxar um pouco e a conversar mais, disse Eduardo, enquanto preparava o jogo na mesa da sala. Lisa sorriu, agradecida pela tentativa de Eduardo de suavizar a atmosfera. A família se reuniu em torno da mesa, escolhendo seus peões. Eu serei o carro! Exclamou Magno, um lampejo de animação em sua voz. Eu fico com o chapéu, disse Robert, mais interessado do que antes. À medida que o jogo progredia, Eduardo tentava fomentar mais diálogo. Então, Lisa, conte-nos sobre algumas das coisas que aconteceram no trabalho antes das suas férias. Lisa começou a falar, mas suas histórias sobre reuniões e contratos pareciam alienígenas para seus filhos, que logo perderam o interesse. A situação tomou um rumo diferente quando Júlia, a antiga babá, apareceu para uma visita surpresa. Ao ouvir a campainha, Robert e Magno correram para a porta e, ao verem Júlia, seus rostos se iluminaram imediatamente. Mãe Júlia! Gritaram eles em uníssono, correndo para abraçá-la com um entusiasmo que Lisa raramente via. Júlia riu, abraçando-os de volta. Olá, meus queridos! Como vocês cresceram! Eu estava passando pela cidade e pensei em dar uma olhada em vocês, explicou ela, seu carinho por eles claramente inalterado. Lisa observou a cena da sala, uma ponta de dor e inveja apertando seu coração. Ela se aproximou, tentando se inserir na conversa. Oi, Júlia, é bom ver você novamente, disse Lisa, tentando mascarar seu desconforto. Lisa, que bom ver você também. As crianças sempre falam muito de você, respondeu Júlia gentilmente, mas suas palavras apenas reforçaram a sensação de distância que Lisa sentia em relação aos seus filhos. Naquela noite, depois que Júlia partiu, Lisa se sentou na beira da cama de Robert, observando-o estudar. Robert, eu sinto muito por não estar sempre por perto. Ela começou, a sinceridade em sua voz. Robert olhou para ela, uma mistura de surpresa e algo mais suave em seu olhar. Eu sei, mãe. É diferente com você. Lisa assentiu, sabendo que reconstruir a ponte com seus filhos levaria tempo e paciência, algo que ela estava finalmente pronta para oferecer. O mês de férias de Lisa havia acabado e, nesse tempo, ela não conseguiu se reconectar com os filhos. Ela percebeu que até seu marido, Eduardo, parecia distante. Diante desses problemas, Lisa estava decidida a tomar uma atitude, pois temia perder o amor de seus filhos e do seu marido. Determinada, Lisa marcou uma reunião com alguns sócios e explicou que precisaria diminuir sua presença na empresa. Juntos, eles formularam um plano que permitiria a Lisa comparecer à empresa apenas algumas horas por dia. Acredito que é essencial para mim passar mais tempo em casa com minha família. Por isso, gostaria de ajustar meu horário para estar na empresa somente pela manhã, explicou Lisa durante a reunião. Os sócios compreensivos concordaram com a proposta e ajudaram a elaborar um plano eficiente para que Lisa pudesse gerenciar suas responsabilidades em menos tempo. Com o novo arranjo, ela teria as tardes e as noites livres para dedicar-se aos filhos e ao marido. A primeira tarde livre de Lisa foi um marco. Ela foi até a escola dos seus filhos e os levou para casa, algo que não fazia há anos. Meninos, tenho uma novidade para vocês. A partir de agora,
Estarei em casa todas as tardes. Vou poder buscar vocês na escola, ajudar com os deveres e fazer o que mais quiserem, anunciou Lisa, tentando esconder o nervosismo e a expectativa pela reação deles. Dentro do carro, Magno e Robert trocaram olhares e responderam com um simples "Que legal, mãe", antes de voltarem a atenção para os celulares. A comemoração morna deles foi um golpe para Lisa, mas ela tentou não se deixar abalar. "É só o começo", pensou ela. "Precisamos de tempo para nos ajustarmos." Ao chegar em casa, Lisa compartilhou a novidade com Eduardo, esperando por uma reação mais entusiasmada. Para sua surpresa, ele apenas assentiu e ofereceu um sorriso fraco. "É uma boa notícia, Lisa. Vamos ver como as coisas vão funcionar", disse ele, mantendo um tom neutro. Lisa notou a falta de entusiasmo e sentiu uma pontada de tristeza, mas decidiu não questioná-lo naquele momento. Ela sabia que a culpa da distância que se formara entre eles era em grande parte dela, e reconstruir essas pontes levaria tempo. Nos dias que se seguiram, Lisa fez um esforço consciente para se envolver nas atividades dos filhos. Ela assistiu aos jogos de futebol de Magno e tentou aprender um pouco sobre xadrez com Robert. Aos poucos, as conversas começaram a fluir um pouco mais naturalmente, embora ainda houvesse um certo ar de formalidade no ar. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, Lisa decidiu abordar o assunto com Eduardo. "Você tem estado um pouco distante desde que mudei meus horários. Há algo que você gostaria de falar?" perguntou ela, tentando manter a voz calma. Eduardo suspirou e largou o jornal que estava lendo. Eu estou feliz que você está tentando, de verdade. Só estou me ajustando a essa nova dinâmica. Eu também preciso aprender a compartilhar o espaço novamente, não só com você, mas com todos nós juntos, como uma família. Isso é novo para mim também, admitiu ele. Lisa assentiu, entendendo que o processo de adaptação seria para ambos. Eles precisavam aprender novamente a ser uma família, não apenas indivíduos que compartilhavam o mesmo espaço. Com essa nova consciência, Lisa sentiu uma determinação renovada. Sabia que reconstruir a confiança e a intimidade levaria tempo, mas agora ela estava presente, tanto física quanto emocionalmente, para fazer esse esforço. Ela estava pronta para enfrentar os desafios dessa nova fase de sua vida. Alguns dias após Lisa começar a passar mais tempo em casa, ela descobriu algo desolador que abalaria profundamente sua recém-encontrada determinação em reconectar-se com sua família. Um dia, enquanto Eduardo estava no banheiro tomando banho, o celular dele tocou. O visor mostrava o nome de Júlia. Lisa achou estranho Júlia ligar para o celular do marido e, movida por um impulso, atendeu. "Oi, amor", disse Júlia do outro lado da linha. Lisa ficou paralisada, com o coração acelerado. Sem dizer uma palavra, ela desligou o telefone abruptamente. Respirando fundo, ela começou a olhar as chamadas recentes e as mensagens no celular de Eduardo. Seu coração afundou à medida que descobria uma série de mensagens amorosas trocadas entre Eduardo e a ex-babá dos meninos. Quando Eduardo saiu do banheiro, encontrou Lisa sentada na cama, chorando, com uma expressão de raiva e desolação. "O que houve, Lisa?" perguntou ele, secando o cabelo com uma toalha. Lisa levantou o olhar, as lágrimas marcando seu rosto. "Como você pôde?" ela disse, a voz tremendo. "Júlia, a babá dos nossos filhos?" Eduardo ficou quieto por alguns segundos, claramente surpreso por ter sido descoberto. Depois de um momento, ele respirou fundo e começou a se defender. "Isso tudo é culpa sua, Lisa. Você nunca esteve aqui. Você nunca foi uma esposa ou mãe presente", disse ele, sua voz carregada de ressentimento. "Nossa relação acabou faz anos, Lisa. Eu só fiquei por causa dos meninos", continuou ele, sem olhar diretamente nos olhos dela. Lisa parou de falar, abalada pelas palavras duras de Eduardo. Ela apenas chorava enquanto ele continuava. "Tudo o que você se importava era com o trabalho. O trabalho sempre foi o grande amor da sua vida.
acusou Eduardo. Enquanto falava, Eduardo foi até o armário e começou a encher uma mala com suas roupas. Lisa, ainda em choque, mal conseguia formular uma resposta. "O que você está fazendo?" Ela conseguiu perguntar, a voz fraca. "Estou indo embora, Lisa. Não há mais casamento entre nós", respondeu ele friamente. Antes de ele sair, Lisa reuniu forças para fazer uma última pergunta. "Há quanto tempo você e Júlia?" Eduardo parou, mala na mão, e depois de uma pausa, respondeu. 5 anos. Ele então saiu de casa, deixando Lisa sozinha com seu coração partido e uma avalanche de emoções. Lisa chorou, atordoada pelo peso da traição que durava tanto tempo. Ela estava confusa, às vezes se culpava, às vezes culpava apenas o marido, mas no fundo, ela sentia que ambos tinham contribuído para o fim de seu casamento. A descoberta não apenas a devastou, mas também a fez questionar todas as decisões que havia tomado ao longo dos anos, especialmente suas prioridades entre família e trabalho. O momento mais difícil para Lisa foi contar aos filhos que o pai deles não moraria mais em casa. Ela reuniu Robert e Magno na sala, escolhendo suas palavras com cuidado, tentando proteger os corações jovens de mais sofrimento. "Meninos, eu preciso conversar com vocês sobre algo importante." Lisa começou, sua voz tremendo um pouco. "Papai e eu, nós decidimos que é melhor se morarmos separados por algum tempo." Robert e Magno trocaram olhares confusos e preocupados. "Mas por quê?" perguntou Magno, o mais novo, sua expressão cheia de inocência e confusão. "São coisas de adultos, queridos. Às vezes isso acontece, e é melhor assim." Lisa tentou explicar sem entrar em detalhes, sentindo o peso de cada palavra. Alguns dias depois dessa conversa difícil, Eduardo voltou para casa para buscar os filhos e passar o fim de semana com eles. Lisa se despediu de Robert e Magno, tentando sorrir para eles, mas evitou qualquer contato visual com Eduardo. Ela sentiu um aperto no coração ao perceber a alegria dos meninos em sair com o pai, o que a fez pensar que talvez eles preferissem não estar ao seu lado. Sozinha, Lisa refletiu sobre o sacrifício que havia feito por sua carreira. Ela havia se tornado milionária, capaz de oferecer aos filhos a melhor educação, moradia e um estilo de vida que muitos desejariam. No entanto, reconheceu que, apesar de todos esses benefícios materiais, falhou em lhes dar o amor e a atenção que realmente importavam, o que os deixou emocionalmente distantes dela. O fim de semana passou e, com o retorno de Robert e Magno, Lisa os recebeu com abraços. Porém, notou imediatamente a falta de entusiasmo deles ao voltar para casa. Durante o dia, ela descobriu, por meio de comentários casuais dos filhos, que Eduardo estava morando com Júlia. As crianças falavam maravilhas da comida de Júlia, uma lembrança dolorosa para Lisa, que nunca havia sido habilidosa na cozinha, recorrendo frequentemente a entregas de comida pronta. "A comida da Júlia é incrível, mãe. Ela fez bolo de chocolate esse fim de semana", comentou Robert sem perceber o impacto de suas palavras. "E ela nos ensinou a fazer pizza caseira", acrescentou Magno com um brilho nos olhos. Lisa sorriu fracamente, sentindo cada elogio como uma pequena facada. Era claro que os meninos estavam gostando da companhia de Júlia, o que intensificava a sensação de inadequação de Lisa. Dias depois, Eduardo apareceu novamente na casa, mas dessa vez para conversar com Lisa. Ele foi direto ao ponto, sua expressão séria. "Lisa, eu vim aqui para dizer que vou pedir para os meninos virem morar comigo." Eduardo falou, sua voz firme. Lisa sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. "Você não pode simplesmente decidir isso. Eu lutarei na justiça, se necessário", respondeu ela, a voz carregada de emoção. Eduardo estava prestes a responder quando Robert e Magno, que haviam escutado a conversa escondidos, entraram na sala. Seus rostos estavam ansiosos, e eles pareciam ter feito uma escolha difícil. "Mãe, por favor", começou Robert, a voz trêmula. "Nós queremos ir morar com o pai." "Sim, por favor, mãe. A gente se diverte lá, e a Júlia é legal com a gente", acrescentou Magno.
seus olhos implorando por compreensão. Lisa olhou para seus filhos, o coração despedaçado ao perceber que eles estavam escolhendo uma vida longe dela. A dor era insuportável, mas ao ver a sinceridade em seus olhos, ela sabia que precisava pensar no que era melhor para eles, não apenas para si mesma. Com o coração pesado, ela assentiu lentamente. "Está bem", disse ela finalmente, as palavras quase um sussurro. "Se é isso que vocês querem, eu não vou impedir." Eduardo acenou com a cabeça, um sinal de respeito e gratidão pela decisão difícil que Lisa havia tomado. Depois que Eduardo e os meninos saíram, Lisa se sentou na sala vazia, o silêncio ecoando ao redor dela. As lágrimas começaram a fluir livremente enquanto ela chorava por horas, lamentando não apenas a perda de sua família, mas também refletindo sobre os muitos momentos que havia perdido ao longo dos anos, ocupada demais com o trabalho. Ela estava sozinha agora, envolta em um silêncio que pesava mais do que as paredes da grande casa onde havia planejado criar seus filhos. Agora sozinha em casa e com menos trabalho do que nunca, Lisa encontrava-se em um período de introspecção e autodescoberta. Separada do ritmo frenético que a caracterizava como empresária, ela mal reconhecia quem era fora dos contextos de seu escritório e reuniões de negócios. Com a chegada das férias escolares, Eduardo informou que levaria os meninos para uma viagem de 3 semanas. Lisa inicialmente quis recusar, mas ao ver a empolgação de Robert e Magno, não teve coragem de interferir. A dor, porém, era agravada pelo fato de que eles passariam esse tempo com Júlia, a mulher que, em sua mente, tinha desintegrado seu casamento. Nos dias que se seguiram à partida de seus filhos, Lisa, apesar de sua riqueza e do sucesso de sua empresa de cosméticos, abandonou qualquer preocupação com a própria aparência. Antes sempre impecável, agora ela mal se arrumava e nem sequer penteava o cabelo. Desde a partida de seu marido e dos filhos, ela tinha deixado de se importar. Numa tarde, após terminar seu expediente reduzido, Lisa decidiu parar em uma padaria local. Ela entrou apenas para comprar uma garrafa de água, mas enquanto esperava na fila, seu olhar foi capturado por uma cena familiar na mesa ao lado, uma mãe rindo enquanto seus 2 filhos pequenos a abraçavam. A alegria e o amor evidentes entre eles encheram os olhos de Lisa de lágrimas. Ela rapidamente pegou a água e saiu para o exterior da padaria, buscando um refúgio entre as paredes para chorar discretamente. Enquanto estava lá fora, tentando recompor-se, Lisa fechou os olhos e fez uma prece silenciosa, desejando que toda a sua dor e solidão simplesmente desaparecessem. Ainda com os olhos fechados, uma voz suave a interrompeu. Ao abrir os olhos, ela viu um menino parado à sua frente, olhando-a com preocupação. "Você está com fome?" perguntou o garoto, estendendo uma nota de R$ 5. "Compra alguma coisa para comer." Lisa, confusa, aceitou a nota sem entender completamente a situação. Ela estava tão absorta em seus próprios pensamentos que não havia percebido como sua aparência poderia ter sido interpretada. "Eu vou falar com meu pai. Ele está ali na outra esquina. Talvez ele possa comprar mais comida para você", disse o garoto, cheio de energia e compaixão. Antes que Lisa pudesse responder, o menino já estava correndo em direção ao pai. Sozinha novamente, Lisa deu alguns passos hesitantes até a janela da padaria e se viu refletida no vidro. Sua roupa desarrumada e cabelo desalinhado fizeram-na parecer, aos olhos do menino, uma moradora de rua. A realização provocou uma reação inesperada em Lisa. Ela começou a rir. Era um riso de descrença misturado com uma pontada de tristeza, mas também com um vislumbre de absurdo humor sobre sua situação. Ali, naquele momento, a gentileza inocente de um estranho havia trazido um pouco de luz para sua sombra persistente. Lisa ficou parada, esperando que o garoto voltasse, refletindo sobre o incidente. 1 minuto após se afastar, o garoto voltou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. "Meu pai deu dinheiro para comprar comida para você e um café para ele", disse Igor,
estendendo a mão com as notas. Lisa, ainda digerindo a situação inusitada, sorriu e seguiu o jovem entusiasmado de volta para dentro da padaria. O aroma convidativo de pão fresco e café recém-preparado a envolveu assim que entraram. Igor, com a seriedade de um adulto em miniatura, começou a escolher alguns salgados do balcão. "Esses são os melhores, você vai gostar", afirmou ele, apontando para coxinhas douradas e empadas brilhantes. Lisa apenas assentiu, observando-o com um misto de admiração e diversão. Com o lanche escolhido e o café para seu pai em mãos, eles se sentaram em uma mesa próxima à janela. Lisa começou a comer, enquanto Igor falava animadamente sobre sua vida. Ele contou sobre seu pai, sobre seus hobbies e até sobre uma menina de seu colégio que ele gostava, mas que não correspondia a seus sentimentos. "Ela nem sabe que eu existo, acho", suspirou ele, mas logo voltou a sorrir. Lisa escutava, um sorriso permanecendo em seu rosto. A presença e a conversa do garoto eram um bálsamo para ela, trazendo uma leveza que há muito não sentia. Depois de terminar de comer, Lisa agradeceu a Igor. "Você fez meu dia melhor, Igor. Obrigada por isso. Mas eu preciso te dizer, eu não sou moradora de rua. Estou só passando por um período difícil", explicou ela, esperando que ele entendesse. Igor a olhou com uma expressão de leve descrença. "Ah, tá bom então", ele disse, não totalmente convencido. Os dois saíram da padaria, continuando a conversa lá fora. Pouco depois, um homem se aproximou. Era Gustavo, o pai de Igor. Ele era um homem alto, de postura firme, mas com um olhar gentil. "Igor, esse é seu pai?", perguntou Lisa, ao que Igor acenou afirmativamente. Gustavo estendeu a mão cumprimentando Lisa com um sorriso. "Prazer em conhecê-la. Posso oferecer uma carona para algum abrigo? Está começando a escurecer", ofereceu ele, assumindo a mesma suposição do filho. Lisa não pôde conter uma gargalhada. A situação era tão absurda que ela não conseguiu resistir. "Desculpe, não pude evitar", disse ela entre risos. "Eu não sou uma moradora de rua, foi tudo um engano." Igor olhou para o pai, um tanto embaraçado, e então para Lisa. "Desculpe mesmo. Quer carona para casa, então?" Lisa sorriu e agradeceu. "Estou de carro, na verdade." Ela apontou para sua Ferrari estacionada a alguns metros de distância. A surpresa foi evidente nos rostos de Igor e Gustavo. Eles conheciam carros o suficiente para saber o valor de um veículo como aquele. "Uau! Isso é que é carro!", exclamou Gustavo admirado. Lisa se despediu dos dois com um sorriso grato. "Obrigada pela companhia e pela gentileza. Realmente fez a diferença para mim hoje." Igor e Gustavo acenaram enquanto ela caminhava em direção ao carro. Igor ainda estava com os olhos arregalados enquanto observava a Ferrari se afastar. Aquela breve interação tinha sido um pequeno interlúdio de humanidade e calor em um dia que começou pesado e solitário para Lisa. E para ela, aquele riso e aquele sorriso no final do dia valiam mais do que qualquer compreensão imediata da sua situação. Durante os dias que se seguiram ao encontro inusitado na padaria, Lisa não conseguia parar de pensar em Igor e em seu pai, Gustavo. Aquele breve momento de gentileza e a alegria compartilhada com eles permaneceram em sua mente, trazendo-lhe um sorriso sempre que lembrava. Movida por esse sentimento, Lisa voltou à padaria algumas vezes, na esperança de encontrar Igor novamente. Em uma dessas visitas, ela teve sorte. Igor estava lá e, com a energia e entusiasmo que pareciam ser sua marca registrada, levou Lisa até a loja de eletrônicos de Gustavo, que ficava a apenas 2 quarteirões de distância. Gustavo recebeu Lisa calorosamente e o ambiente acolhedor da pequena loja fez com que a conversa fluísse naturalmente. Após um tempo conversando sobre diversos tópicos, Lisa teve uma ideia. "Por que não vamos almoçar juntos em um shopping? Eu faço questão de pagar", sugeriu Lisa, desejando prolongar aquele reencontro agradável.
Gustavo e Igor aceitaram o convite com entusiasmo, e logo os três se encontraram em um restaurante aconchegante no shopping. Durante a refeição, Lisa soube mais sobre a vida de Gustavo e Igor. Gustavo era viúvo e morava com sua mãe e seu filho. Compartilhou que Igor era uma criança extremamente sociável e energética, que adorava fazer novas amizades. Revelou também que Igor era albino, o que limitava suas idas à praia devido à sensibilidade ao sol. Lisa então teve uma ideia generosa. Na minha casa temos uma piscina que é protegida do sol. Se quiserem, vocês podem vir passar o dia lá amanhã. Podem trazer sua mãe também, Gustavo, ofereceu ela, pensando em proporcionar a Igor uma chance de brincar na água sem preocupações. Igor, sem esperar pela resposta do pai, aceitou alegremente. Sim, vamos! Exclamou ele, arrancando risadas de Lisa e Gustavo. No dia seguinte, Gustavo, Igor e a avó de Igor, Dona Lúcia, foram recebidos na mansão de Lisa. O dia foi repleto de atividades e alegria. Igor se divertiu na piscina, enquanto Lisa tentava, sem muito sucesso, jogar videogame com ele. Gustavo, por sua vez, ensinou Lisa a jogar xadrez, uma atividade que ela encontrou serena e desafiadora. Dona Lúcia preparou um almoço delicioso e ainda deu a Lisa várias dicas culinárias que poderiam agradar seus filhos. Ao longo daquele mês, as visitas se tornaram frequentes. Para surpresa de Lisa, ela descobriu um gosto inesperado por jogos eletrônicos, jogando frequentemente com Igor. O xadrez também se revelou uma paixão nascente, e embora ainda estivesse aprendendo, ela se empenhava em melhorar. Quanto à cozinha, bem, ela ainda tinha um longo caminho pela frente, mas as dicas de Dona Lúcia eram preciosas. Esses novos vínculos, construídos em torno de jogos, aprendizado e refeições compartilhadas, trouxeram uma nova energia para a vida de Lisa. Enquanto seus filhos estavam ausentes, a presença de Igor, Gustavo e Dona Lúcia preencheu um vazio que ela mal sabia que existia, transformando seu lar num lugar de risadas e descobertas contínuas. Após um mês inteiro longe, o retorno de Robert e Magno à casa de Lisa para um fim de semana prometia ser apenas mais uma visita. No entanto, à medida que o tempo passou, ela começou a perceber uma mudança na atmosfera. Os meninos pareciam genuinamente mais felizes. Lisa os recebeu com efusivos abraços e beijos, demonstrando toda a saudade que sentia. A verdadeira razão da mudança de humor dos garotos logo veio à tona de uma maneira inesperada. Enquanto arrumava a casa, Lisa ouviu uma conversa entre eles no quarto ao lado. Não pôde evitar de escutar o que diziam. Júlia, está impossível! Só reclama da gente o tempo todo! Comentava Robert com Magno. Parece que ela nem quer que a gente esteja lá. Lisa parou, com o pano de poeira na mão, processando as palavras. Aquilo fez sentido para ela. Talvez Júlia realmente preferisse ter Eduardo só para si, sem a intromissão dos meninos. Ela sempre fora atenciosa com eles, mas, claro, era paga para isso na época em que era babá. Agora, como amante, não tinha essa obrigação. Mais tarde, enquanto Lisa jogava videogame na sala, um hábito que havia adotado recentemente graças a Igor, Robert saiu do quarto para pegar uma água e a viu. Mãe, você jogando videogame? Ele perguntou, esfregando os olhos como se não pudesse acreditar. Lisa sorriu e convidou-o para sentar ao seu lado. É, estou tentando melhorar aqui. Senta, vamos jogar juntos? Propôs ela, passando-lhe um controle. Conforme jogavam, a conversa fluiu naturalmente de um tópico para outro. Robert acabou mencionando uma garota de quem gostava na escola, e pela primeira vez em muito tempo, Lisa sentia que estava realmente conectada com seu filho. No dia seguinte, foi a vez de Magno mostrar interesse em um jogo de xadrez no computador. Lisa, inspirada pelas recentes sessões de xadrez com Gustavo, decidiu tirar o pó do tabuleiro de xadrez e desafiou Magno para uma partida ao vivo. Te desafio para uma partida aqui no tabuleiro real, ela disse, colocando o tabuleiro entre eles. Magno riu, aceitando o desafio. Você nunca vai ganhar de mim, mãe, disse ele confiante.
Enquanto jogavam, a conversa se desenrolava suavemente. Foi então que Magno mencionou, quase como se fosse um segredo, seu desejo de ir a um parque de diversões. Ele expressou receio por achar que estava ficando velho demais para isso. Lisa riu com carinho e respondeu: "Você só tem 13 anos. Ainda é praticamente um bebê para mim. E sabe de uma coisa? Vamos ao parque de diversões no próximo fim de semana." O sorriso que Magno deu em resposta foi um dos mais sinceros que ela havia visto nos últimos tempos. A partida de xadrez terminou com Lisa dando um checkmate surpreendente, deixando Magno boquiaberto. "Uau, mãe! Você realmente aprendeu a jogar?" exclamou ele, claramente impressionado e feliz. O fim de semana se desenrolou como um dos mais agradáveis que tinham tido em muito tempo. Pela primeira vez em anos, Lisa sentiu que estava recuperando a conexão perdida com seus filhos, graças a momentos simples de lazer e conversas genuínas. A casa, geralmente tão silenciosa e solitária, estava cheia de risadas e planos para o futuro próximo. Após um fim de semana enriquecedor com seus filhos, Lisa encarou a despedida com um aperto no coração quando Robert e Magno retornaram para a casa do pai. Eles também pareciam relutantes em partir, mostrando uma mudança significativa em sua atitude em relação à mãe. Mantendo a promessa que havia feito, Lisa organizou uma ida ao parque de diversões na semana seguinte, convidando Gustavo, Igor e Dona Lúcia para se juntarem a eles, na esperança de criar memórias felizes para todos. No parque, Lisa apresentou Gustavo, Igor e Dona Lúcia a seus filhos, e uma amizade imediata surgiu entre Igor e os filhos de Lisa. Os meninos corriam pelo parque, indo de brinquedo em brinquedo, enquanto Lisa e Gustavo conversavam, trocando risadas e experiências de vida sob o olhar vigilante de Dona Lúcia. Em um momento de descontração, Gustavo demonstrou sua habilidade na barraca de tiro ao alvo e, para a surpresa de Lisa, ganhou um grande urso de pelúcia, que ele prontamente lhe ofereceu. "Este é para você, como agradecimento por um dia tão maravilhoso", disse Gustavo, com um sorriso caloroso. Lisa, tocada pelo gesto, sorriu amplamente e agradeceu. Segurando o urso, ela e Gustavo trocaram olhares que pareciam diminuir a distância entre eles. Lentamente, eles se aproximaram e, de forma natural, seus lábios se encontraram em um beijo que era tanto uma promessa quanto uma revelação de sentimentos guardados. O dia no parque terminou com despedidas alegres e promessas de novos encontros. Contudo, a relação entre Lisa e Gustavo tomou um rumo inesperado nos dias seguintes. Dias depois, Eduardo chegou inesperadamente à casa de Lisa com grandes malas e os filhos ao lado. Com poucas palavras, ele informou: "Eles não querem mais morar comigo", disse secamente antes de partir rapidamente em seu carro. Robert e Magno, com expressões de arrependimento, correram para abraçar a mãe. "Desculpa, mãe. A gente percebeu que quer ficar aqui. Não estava bom com o pai e a Júlia", disseram eles quase simultaneamente. "Não precisam se desculpar. Estou aqui e isso é o que importa", Lisa respondeu, abraçando-os com força, reconfortada por ter seus filhos de volta. Enquanto sua vida familiar começava a se estabilizar, a falta de comunicação de Gustavo lançava uma sombra sobre sua recente felicidade. As raras respostas às suas mensagens deixavam Lisa insegura e confusa sobre o que havia acontecido entre eles. "Será que ele se arrependeu do que aconteceu entre nós?" Lisa se perguntava, com um misto de tristeza e ansiedade. A incerteza sobre os sentimentos de Gustavo começava a pesar em seu coração, obscurecendo a alegria que ela havia começado a reconstruir em sua vida. Alguns dias após a visita ao parque de diversões, Lisa recebeu uma visita inesperada. Dona Lúcia, com um semblante preocupado, chegou à porta de sua mansão. Lisa, percebendo a seriedade no ar, convidou-a para entrar. "Lisa, desculpe incomodá-la, mas preciso falar sobre algo importante", começou Dona Lúcia,
enquanto se sentavam na ampla sala de estar. Gustavo: meu filho é muito orgulhoso para admitir isso, mas estamos passando por dificuldades. Lisa escutou atentamente, uma expressão de preocupação crescendo em seu rosto. A loja de eletrônicos de Gustavo faliu e ele tem procurado emprego desesperadamente. Além disso, estamos morando de favor na casa de um amigo, porque ele não conseguiu pagar o aluguel. Continuou Dona Lúcia, a voz embargada pela emoção. Lisa sentiu um aperto no coração ao ouvir a situação de Gustavo e sua família. Sem hesitar, ela ofereceu ajuda. Vamos até onde Gustavo está. Quero falar com ele, disse Lisa, levantando-se decidida. Dona Lúcia agradeceu e juntas foram ao encontro de Gustavo. Ao chegarem, Gustavo estava na garagem da casa do amigo, tentando consertar alguns aparelhos antigos. Ao ver sua mãe e Lisa se aproximando, uma expressão de desaprovação cruzou seu rosto. Mãe, o que você fez? Perguntou Gustavo, claramente desconfortável com a situação. Gustavo, eu entendo seu orgulho, mas Lisa quer ajudar, explicou Dona Lúcia, tentando suavizar o momento. Gustavo suspirou e se voltou para Lisa, um misto de gratidão e hesitação em seu olhar. Lisa, eu realmente não queria incomodá-la com meus problemas, confessou ele. Lisa, com uma expressão firme e gentil, respondeu. Gustavo, você e sua família me ajudaram quando eu estava passando por um momento difícil. Agora, eu quero fazer o mesmo por vocês. Minha empresa está contratando e eu posso oferecer a você um emprego. Além disso, minha mansão tem mais quartos do que pessoas usam. Vocês podem ficar lá até que as coisas melhorem. Gustavo abriu a boca para recusar, mas antes que pudesse formular uma resposta, Igor, que até então brincava no quintal, correu até eles, interrompendo o momento. Aceitamos, papai. Vai ser divertido morar na casa grande da Lisa, exclamou Igor com um sorriso radiante. A declaração de Igor arrancou risadas de todos, aliviando a tensão do momento. Gustavo, ainda um pouco relutante, mas visivelmente tocado pelo gesto, finalmente concordou. Tudo bem, aceitamos. Obrigado, Lisa, disse ele com um sorriso tímido. A mudança aconteceu alguns dias depois. Os filhos de Lisa receberam Igor como se fosse um irmão, e a presença de Gustavo rapidamente se mostrou uma adição positiva à família, especialmente por compartilharem interesses comuns com os meninos. Além disso, todos na casa rapidamente se tornaram fãs das deliciosas refeições preparadas por Dona Lúcia. A mansão de Lisa, uma vez um símbolo de sua solidão, agora estava cheia de vida e risos, trazendo novas energias e reconstruindo laços que Lisa valorizava profundamente. Enquanto ajudava Gustavo e sua família a se reerguerem, Lisa descobriu que, em troca, sua própria vida ganhava uma nova camada de contentamento e companheirismo. Com o passar do tempo, a relação entre Lisa e Gustavo floresceu, evoluindo de uma amizade baseada em gratidão e respeito mútuo para um amor genuíno e profundo. Gustavo, apesar de sua inicial hesitação movida por orgulho, tentou uma vez deixar a mansão de Lisa, desejando não impor mais sua presença. No entanto, tanto Igor quanto Dona Lúcia insistiram para que ele reconsiderasse, destacando o quanto estavam todos felizes juntos. No fim, o desejo de Gustavo de permanecer com Lisa e sua família se sobrepôs ao seu orgulho e ele decidiu ficar. Após se divorciar oficialmente de Eduardo, o relacionamento de Lisa e Gustavo deu mais um passo. Eles ficaram noivos. A notícia do noivado foi uma celebração de um novo começo para ambos. Enquanto isso, Eduardo, que havia se afastado dos filhos, continuava suas viagens constantes com Júlia, cada vez mais distante da realidade de sua antiga família. Não muito depois do noivado, Lisa e Gustavo receberam uma notícia surpreendente e alegre. Lisa estava grávida. Aos quase 40 anos, Lisa acreditava que a maternidade talvez fosse um capítulo fechado em sua vida, mas a gravidez foi recebida com uma alegria imensa por todos na casa. Um ano após o último encontro, Eduardo apareceu inesperadamente na casa de Lisa.
Ele segurava um buquê de rosas, um gesto desesperado motivado por seu recente rompimento com Julia, que o havia deixado por outro homem. Lisa, surpresa, abriu a porta e encontrou Eduardo com uma expressão de arrependimento e confusão. Lisa, começou Eduardo, hesitante, ao ver a barriga de grávida e a cena de uma família feliz ao fundo, com Robert, Magno e Igor jogando videogame e Gustavo arrumando a mesa para o jantar. Eu pensei que talvez pudéssemos... Antes que pudesse terminar, Eduardo percebeu a felicidade estampada no rosto de Lisa e a harmonia que irradiava da casa. Com um suspiro, abaixou o buquê. Eu voltarei outra hora para ver os meninos. Esse buquê é para uma paquera que eu tenho. Gaguejou claramente desconfortável e percebendo que não havia mais espaço para ele naquela vida que Lisa agora vivia. Lisa, compreendendo a situação e sentindo uma mistura de pena e alívio, apenas assentiu. Está bem, Eduardo. Quando quiser ver os meninos, é só avisar, disse ela, mantendo a porta aberta para futuras visitas, mas com o coração firmemente ancorado no presente que construíra com Gustavo e sua família. Após Eduardo partir, Lisa fechou a porta, voltando-se para a cozinha, onde os aromas deliciosos criados por Dona Lúcia preenchiam o ar, e para a sala, onde risadas e conversas alegres de seus filhos e seu noivo ecoavam. Lisa sorriu, sabendo que, apesar dos caminhos tortuosos que a vida às vezes apresentava, ela havia encontrado sua verdadeira felicidade e um lugar onde era amada, valorizada e completamente em casa.